Muita paz a todos. Que possamos trazer os ensinamentos de Jesus para as nossas vidas, para a nossa vivência. Trago para a nossa reflexão hoje, onde é o céu? O planeta Terra gira ao redor de si mesmo, no chamado tempo de rotação, e a cada 24 horas ele dá um giro. Então, se nós pegarmos a linha do Equador, nós vamos ter toda a distância, o perímetro do planeta Terra, e vamos ter a velocidade. Né? Nós rodamos a 1.166 km por hora. 1.166 km por hora no movimento de rotação. Para quem anda de avião, esses aviões comerciais, os 737, eles giram aí uma velocidade de 800 a 950 km por hora. Vocês vejam que se nós pegarmos 800 km por hora, nós estamos rodando no sentido de rotação o dobro da velocidade de um avião comercial. Com 1.666 km por hora. Essa velocidade de rotação. E nós temos um outro movimento que é de translação ao redor do Sol. Esse é um pouquinho mais. Esse sim dá 107.000 km por hora. 30 km no segundo. Dá para ir apaixonando no segundo. Então, vocês vejam, nós fizemos um movimento de rotação e translação ao redor do Sol. Eu trouxe aqui uma imagem que nós encontramos aí proporcional, né? Para aqueles que não conhecem ainda, que nunca tiveram curiosidade de observar, esses tamanhos são proporcionais. O Sol é gigantesco, né? Temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Aí temos um cinturão de asteroides. Esse aí é o nosso sistema solar, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Né? Então, esses planetas, esse sistema é o nosso sistema solar. E com essa velocidade toda, mesmo com essa velocidade toda, o homem continua a observar os planetas, os sistemas solares, as galáxias, a observar o céu. Mas aonde está o céu? Que a gente fala, que a gente conhece nas igrejas, né, que a gente traz nessa formação. Para cima, para baixo? Sempre nós estamos rodando, não? Onde é que fica esse céu? A palavra céu, ela designa um espaço indefinido que circunda o planeta Terra, e onde se localizam os astros visíveis e invisíveis ao homem, né? Que hoje ainda a ciência está buscando cada vez mais informações. Né? Hoje, se nós entrarmos no Google, nós vamos ver algumas fotos, algumas imagens, já estamos mostrando algumas aí. Porém, os antigos acreditavam que a vida existia somente no planeta Terra. Então, eles tinham uma ideia que tinha-se muitos céus em camadas. Nós éramos o centro do universo. O planeta Terra é o centro do universo. Então, nós tínhamos várias camadas, né? E essas camadas, quanto mais longas, mais espíritos puros. Então, aí se vem aquela ideia de estar no sétimo céu. Ou seja, então era um conceito, na época não se tinha esse conhecimento dos sistemas solares, das galáxias, né? Que o homem não conhecia, então se graduou isso aí, né? Essa estrela está mais longe, tem uma outra mais longe, outra mais longe. Então era como se fossem camadas, né? E esse sétimo céu era o que exprimia a nossa suprema felicidade.
Então aqui nós temos uma outra foto, né, no nosso Sol, e os planetas girando ao redor do nosso Sol. Né? A ciência hoje, com a lógica da observação, mostrou que a Terra não é o centro do universo. E nem mesmo o Sol, apesar de ser um centro planetário, também não é o centro do universo. Nós temos muitas galáxias, né? Essa é uma foto do James West, que está agora fazendo fotos mais nítidas do que o telescópio espacial Hubble, que era mais conhecido, né? Hoje nós vimos aqueles que gostam, procurem observar dele as imensidões de galáxias que nós temos no universo. Né? E, obviamente, seria muita pretensão dos homens achar que exista vida somente no planeta Terra. Né? E o restante do universo fosse um enfeite para iluminar as nossas noites, né? As noites da humanidade. A lei da evolução não para, ela é contínua, e com ela vamos evoluindo e compreendendo todas as leis que vergem no universo. E o Espiritismo, por sua vez, vem nos esclarecer também quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, o Espiritismo nos traz os esclarecimentos que o homem, nós, somos compostos de corpo e espírito. O espírito é o ser principal, racional, inteligente. O corpo é o invólucro material que reveste o espírito. Reveste temporariamente para o preenchimento da sua missão na Terra e execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. Então, o corpo é um instrumento do espírito, né? E ele deve ser preservado, necessita de uma alimentação equilibrada, de exercícios, de cuidados, a fim de realizar toda a tarefa para o qual foi elaborado e se manter saudável. Precisamos buscar conhecimentos para isso também. Enquanto o espírito exige reflexões, pensamentos edificantes, né? Contínuos, para nutrir-se da energia saudável, que por sua vez repercutem no corpo físico. Então, se o espírito tem pensamentos revoltosos, pensamentos tristes, pensamentos depressivos, ele vai também refletir no corpo físico. Ele que comanda, ele que reflete. Né? O corpo, após usado, se destrói. Isso todos nós vamos percebendo, né? Chega um determinado prazo, tem prazo de validade, uns mais longos, outros mais curtos, né? Mas todos vamos deixar esse corpo. E o espírito sobrevive à sua destruição. Ele é imortal. Corpo sem o espírito que o anima é apenas matéria que se decompõe. O espírito é tudo. É a vida, é a inteligência, é o ser essencial. Ao deixar o corpo, o espírito volta ao mundo espiritual, onde para por um tempo, para depois reencarnar em um novo corpo, e no mundo de acordo com as necessidades evolutivas para cada espírito. Existem dois mundos, portanto, né? Um mundo corporal, composto de espíritos encarnados, e um mundo espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal estão ligados à Terra, como nós, ou a qualquer globo, qualquer mundo. Não? O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, ao redor de nós mesmos, como espaço, sem um limite designado. A morte do corpo não é nada mais do que a ruptura desse laço que une o espírito ao corpo. Morreu, desencarnou, o espírito está liberto. Né? E esses laços são rompidos nesse momento. Então, esse corpo se decompõe, mas o espírito continua. Né? A encarnação é necessária para o progresso moral e intelectual. Estamos aqui
progredir. O progresso intelectual pelas atividades obrigatórias do trabalho, conhecendo todas as ciências, né? E o progresso moral pela necessidade recíproca entre nós, né? Na convivência em família, convivência na sociedade. Aí nós vamos percebendo que a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, a avareza, o orgulho, a humildade, a sinceridade, a franqueza, a lealdade, a má-fé, a hipocrisia, em uma palavra, tudo que constitui o homem de bem ou o perverso, tem por nome, por alvo e por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. Então, nessa relação com os nossos semelhantes, nós vamos desenvolvendo todas essas virtudes e trabalhando as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Aí nós compreendemos que, vivendo isolado, nós não vamos desenvolver o perdão, a compreensão, a tolerância. Por quê? Porque nós estamos num local sem a convivência com outras pessoas e não iremos evoluir moralmente. Então, essa é a necessidade de estarmos em família e em sociedade, que é por onde nós entramos nesse mundo dos encarnados, né? Nessa imensidade limitada, onde está o céu? E os Espíritos respondem: em toda parte, nenhum contorno lhes traça os limites. Não tem contorno para o céu, é o mundo material e o mundo espiritual. São dois mundos, ou encarnado num planeta ou no mundo espiritual. Os mundos adiantados são as últimas estações do caminho, onde temos somente virtudes nos espíritos que habitam. Quanto mais evoluído é esse planeta, mais etérea é essa matéria, menos densa. Então, o corpo que nós temos aqui no planeta Terra, um corpo pesado, que muitas vezes temos dificuldade, o mundo mais evoluído é um corpo mais leve. Ele não tem essa densidade toda. Então, esse é um ponto que a ciência ainda não enxerga outros seres em outros mundos, porque a densidade é diferente. Assim como ainda não estamos enxergando espíritos, algumas, né? Outras já comprovam, né? E aí temos a pergunta para aqueles que ainda ficam em dúvida, né? Quem que nos garante que isso é verdadeiro? Que existe um mundo aqui e um mundo lá? Existe esse mundo maior no mundo espiritual, que a grande maioria não enxerga com os olhos humanos. Muitos médiuns videntes enxergam, né? Quem que nos garante isso? A razão primeiro. A razão reflete com o bom senso, não teria sentido, não teria justiça em Deus nós começarmos com Deus e terminarmos na morte. Não teria sentido. Não teria sentido, não teria lógica. Da onde que vêm essas crianças diferentes? Para onde que vão esses espíritos, essas pessoas que fazem bem, que fazem mal? Como é que eles sofrem as consequências? Não teria lógica. Então a razão nos mostra que existe um mundo maior. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, ele está nessa revelação dos espíritos por todo lado. Nós temos milhões de casas espíritas trabalhando com espíritos, pessoas que desencarnaram. Então, essa revelação dos espíritos nos vem trazer todas essas informações, essas respostas, né? E existe um mundo, existe um universo muito maior do que esse que estamos vivendo como espíritos encarnados, né? E outro ponto ainda, terceiro ponto, seria a concordância com os progressos da ciência. Terceiro ponto.
Então, aí nós percebemos hoje que nós temos um céu infinito pelo desenvolvimento da astronomia, né? Mas podemos nos questionar por que Deus não nos revelou isso lá atrás? Por que não teve toda essa revelação dessa verdade no começo? Por que nós não compreendemos tudo isso lá atrás já, né? Trazendo nós na nossa formação esses conceitos, né? E os Espíritos nos respondem que pela mesma razão que não se ensina na infância o que se ensina na idade madura, nós não teríamos condições de compreender. Né? Somente depois da astronomia descobrir as leis que regem o universo que podemos compreender que não há alto nem baixo, não é em cima nem atrás, né? E o céu não está em cima das nuvens, nem limitado pelas estrelas. Também não poderíamos nos identificar com a vida espiritual sem os progressos da ciência psicológica. Hoje, a psicologia está estudando cada vez mais esse ser inteligente que nós somos, né? Apesar do cristão estudioso, aquele que segue os ensinamentos do Mestre Jesus, já deve ter refletido, né? Sobre as suas palavras, sobre muitas moradas na casa do Pai. Vamos ver as palavras de Jesus aqui. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós ali estejais. Jesus já deixou dito essas muitas moradas, né? Muitos mundos que existem na casa do Pai, né? Nos ensinando que o universo está habitado em todo lugar por espíritos, né? Por essas inteligências. E nos ensinam também que a nossa felicidade, o nosso céu interior, está na razão direta do nosso progresso, do nosso adiantamento intelectual e moral. A mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que se dê ao seu pensamento. Vocês vejam que a mente, tanto do encarnado quanto do desencarnado, muitas vezes nós estamos numa turbulência como espíritos encarnados, e se nós não trabalharmos os nossos pensamentos, nós vamos passar para o mundo espiritual com essas mesmas turbulências, esses mesmos questionamentos, essas mesmas perturbações, elas estão conosco, na nossa mente, na nossa forma de encarar o mundo, de ver as coisas. A importância de nós buscarmos as informações e buscarmos a harmonia, o equilíbrio, a paz, não ficarmos esperando para quando eu... Não, é agora, é esse momento. Buscar essas informações. Quando é que é o nosso momento de partida para outras casas do Pai? Nós não sabemos. Pode ser essa noite, né? Como é que nós estamos preparados? Já estamos com a marinha pronta, né? Cultivando as ideias inferiores que nos induzem a distúrbios, nos alienam, perturbam, brutalizam, dificultando o predomínio do discernimento. O discernimento resulta do exercício da arte de bem pensar. O que é nós termos discernimento, né? Saber pensar, refletir, direcionar os nossos pensamentos. Favorece a nossa percepção do ser, não ser, do correto, do errado, do justo, do injusto, né? Desenvolvimento dessa inteligência, desenvolvemos também o sentimento e a nossa consciência. Isso em qualquer lugar, aqui e no outro lado, né? Então a felicidade é conseguida quando cada qual
qual se torna administrador da própria existência, podendo estabelecer os métodos de conduta saudáveis e seguidos, edificando-se e realizando outras vidas. Ou seja, nós trabalhando os nossos comportamentos, nos conhecendo-se a si mesmo, nós entramos em harmonia e auxiliamos aqueles que estão ao nosso lado, no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, aonde estivermos, né? Então, além de cuidar do nosso corpo, é necessário cuidarmos do morador, do espírito imortal que habita nessa casa, que habita nesse corpo. Compreendermos que somos um espírito imortal e temos um corpo. Somos uma inteligência que produz energia. É necessário começarmos a nos conhecer, perceber que energia que estamos gerando. É muito interessante esse processo, porque nós temos, no livro dos Espíritos, nós gostamos de comentar sempre, Deus, a definição, Deus é a inteligência suprema. O Espírito é inteligência em desenvolvimento. E o pensamento? É energia. Então a mente, o princípio inteligente, gera energia. Nós pensamos, geramos energia. E essa energia, ela inunda primeiro aquele que emite. Então, se eu estou emitindo energia saudável, eu me torno saudável. É como um dínamo gerador de energia, né? Ele gera essa energia. Nós geramos essa energia de revolta, de desespero, de angústias, e nós somos os primeiros a sermos afetados por essa energia que estamos gerando, né? Então, essa energia é de trevas ou é de luz? É de saúde ou é de doença física ou emocional? É de discórdia ou é de união? É contrária às leis de Deus ou de acordo com elas? É de ódio ou é de amor? São questionamentos que nós devemos nos fazer, né? Como nós estamos vivendo? Essa energia que estamos produzindo nos levará para outra morada do Pai, quando daqui partirmos. A nossa mudança de comportamento só é possível de dentro para fora. Nós só nos modificamos de dentro para fora. Não é o outro que nos modifica. Nós aceitamos ideias dos outros, mas é de dentro para fora. Essa modificação, essa mudança, né? Somente nós mesmos podemos nos modificar. Temos um corpo, mas não somos o corpo. Somos um espírito imortal. Conhecer-se a si mesmo é fundamental para se autotransformar e conquistar o nosso céu interior. E nós temos esse céu como um mundo equilibrado, de harmonia, de tranquilidade. Isso nós podemos cultivar aqui ou em qualquer outro lugar, como encarnados, como desencarnados. Nosso céu de paz, de harmonia, de felicidade, aonde estivermos. Essas informações que a doutrina nos traz, ela está sustentada pelos ensinamentos de Jesus, sempre para nos convidando para a felicidade. E nós só encontramos a felicidade refletindo, trabalhando os nossos comportamentos, trabalhando a nossa autotransformação, com o conhecimento, com o desenvolvimento moral. É o trabalho de cada um de nós. Que possamos fazer isso cada dia mais e vivenciar esses ensinamentos do Mestre. Obrigado pela oportunidade.